Bem-vindos ao Family Business Voice. Hoje eu trago com muito orgulho uma pessoa que representou a história, a criação, o motivo, talvez, por eu estar aqui, por trás dessa câmera, conversando com vocês. Family Business Voice nasce de um protagonismo, de trazer voz às famílias empresárias, herdeiros, acionistas, family offices e também tudo que impacta nesse universo do family business. Hoje vamos trazer uma pessoa muito importante, um grande amigo, conhecedor da governança familiar, como pilar da sustentabilidade nos negócios familiares. Vamos receber com muito orgulho Milzia Tsei, uma das maiores referências em governança familiar no Brasil. Com uma carreira sólida como consultor de empresas familiares, Mil, como é conhecido, conduziu transformação em diversas famílias empresárias, dinâmicas de poder, sucessão e legado. A gente vai explorar hoje a importância da governança como um caminho de profissionalização e harmonia nas famílias empresárias e grandes empresas familiares no Brasil e, por que não, no mundo. Mil, bem-vindo, é uma honra receber você aqui, que foi, eu acho que um dos precursores de eu estar hoje nesse papel aqui como advisor, né, e host desse canal Family Business Voice. Bem-vindo. Muito obrigado, Nelson. Boa tarde. É uma satisfação estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Uma honra, Mil. Espero que eu possa ser útil e contribuir para o Family Business Voice. E estamos aqui à disposição com um prazer muito grande, porque o Nelson começou como um cliente. Verdade, é verdade. Hoje é um grande amigo, né? Temos aí passagens juntos. De consultorias juntos. Muitas coisas juntos, né? E, Nelson, estou aqui para que eu possa ser útil. Vamos começar do começo? Bora! Como que começou a sua vida, Bora. Sua carreira nesse universo de governança familiar, que você veio, pelo que eu lembro, da área de RH, certo? Sim. De consultoria. E como que você foi parar... Claro que nós vamos mencionar aqui o nosso grande também mestre e mentor, Gramani, que nos ajudou muito, foi seu sócio. Sim, que está nos assistindo lá no andar de cima. Com certeza. Mas conta para nós, como que isso tudo começou? Muito bom. Eu tenho uma carreira longa, iniciada sempre na gestão de pessoas e na área de desenvolvimento. E, vamos dizer, passei durante quase que 20 anos como executivo de grandes empresas, né? E fui para a área de consultoria nos idos de 90. Então, se a gente começar a fazer muitas contas aqui, já vão descobrir a minha idade, né? E de lá para cá, eu venho na área de consultoria de gestão, né? E aí, no ano de 2003, o nosso mentor, que você acabou de falar, ele começou a fazer um projeto para uma família de banqueiros. Eu me lembro, verdade. E, à época, nós trabalhávamos com duas dimensões. O Carlos Gramani trabalhava na dimensão que eu costumo dizer concreta da governança, as coisas palpáveis, receitas, despesas, patrimônio, finanças, etc., finanças. E eu lidando com gente. Né? E ali foi onde tudo começou, e de lá para cá eu tenho a satisfação já de ter mais de 70 famílias empresárias no portfólio, sempre cuidando aí de gente, gestão, sucessão, protocolos, mentorias, enfim. Esse foi o começo. Eu me lembro como se fosse ontem, né, quando eu resolvi, depois de algumas tentativas frustradas também, eu, na época, do outro lado do balcão, como executivo também da empresa da minha família, procurando ajuda em como implementar, iniciar o processo de governança familiar, que eu acho que todos aqui têm muita curiosidade de saber o como, né? E fui indicado por uma também amiga que acabou falecendo naquele voo fatídico da TAM, e eu me lembro da reunião. Sim. Era uma reunião que era final do ano de 2005 ou 2005. E conversamos no escritório dela e foi nos apresentado você e o Gramani para falar sobre governança. Estava eu, meu pai, meus irmãos,
E ali começou essa conversa, depois de mais de 2 consultores que haviam passados pela empresa, não havia dado certo. Então aquela coisa do passo para 2 para frente, 1 para trás, e a expectativa era alta, mas ao mesmo tempo muita dúvida se a gente iria conseguir reiniciar, porque sempre que você começa e não dá certo, dá muito mais trabalho, né? Sim, sim. E ali começou esse processo de governança na minha família. E eu me lembro muitos momentos que a gente passou, depois de anos ali fazendo, que no começo eu perguntava, né, mas cadê, onde estão as regras, onde estão as ferramentas? E aí você dá risada desse, você conta esses causos nossos até hoje, porque as ferramentas nascem dos nossos próprios desejos, eles simplesmente passam ali a protocolar aquilo que nós desejamos. Então, queria que você contasse um pouquinho, né, para nós, o que é a governança familiar, afinal? Perfeito. Muito bem lembrado. Você está com uma memória maravilhosa, Nelson. Cadê as regras? Cadê o ferramental? Eu falei, olha, o ferramental vai nascer nas nossas conversas, né? E aí eu tinha que segurar você. A ansiedade era grande. A ansiedade era grande, outras passagens, outras questões. Mas então, respondendo à tua pergunta, o que é governança? Governança é um conjunto de regras, protocolos, acordos, tá? E eu costumo dizer que no fim do dia o combinado não é caro. Então, governança é isso de uma forma simples, porém não simplória. Então, existem teóricos que descrevem a governança como uma série de coisas. Metodologias. Sabe, para nós, são protocolos e regras e um conjunto de ações onde, no fim do dia, o combinado não é caro. É isso. Esses protocolos, né, que você desenvolveu muito bem também, claro que existem as boas práticas que a gente sempre fala, né? Sem dúvida. Muito também ligado ao bom senso, mas ajuda-se muito quando a gente tem o fio do condutor, né, que eu vejo que vocês têm, e hoje a gente usa muito também, acabamos, como você citou, fazendo depois, que eu pulei do outro lado do balcão para virar também consultor, advisor de algumas famílias que nos procuraram, e fizemos dezenas, né, de famílias ajudando nesse processo de profissionalização e implementação da governança. Mas você podia citar para nós um pouquinho quais que são ali essas ferramentas, alguns exemplos, e um passo anterior. Quando e por que, na sua opinião, é importante e a família vem a procurar? Não vou dar o meu exemplo, gostaria de um exemplo externo, mas quando que você acha que é o necessário ou quando que a família vem procurar uma ajuda externa para a implementação de uma governança familiar? Muito bom. Dando esse passo atrás, né, é muito comum nós presenciarmos no mercado das empresas familiares que, nada, cerca de 90% dos negócios são de origem familiar. Verdade. Né? É muito comum no clube de golfe, no tênis, nas reuniões sociais, né, empresários comentando, eu implementei governança na minha empresa e eu tenho um acordo de acionistas. Gente, acordo de acionistas é um instrumento de governança. Perfeito, bem colocado, porque geralmente a gente vê, eles começam a querer iniciar por aí, né, pelo jurídico. Juridiquês. Eu fico muito à vontade para falar, porque a minha formação, os meus estudos iniciais, eu sou advogado habilitado e não exerço a função forense, uso nas assessorias em que faço para as famílias, porém, há que se comentar o seguinte, quer dizer, um acordo de acionistas é um dos instrumentos. Pulando dentro da sua pergunta, né, o que mais deve ser feito? O que é importante, Nelson e público do Family Business Voice, é perpetuar, se for o desejo do empresário, ótimo, com conforto e harmonia da família.
E esse conforto e harmonia, eu costumo dizer que é uma fechadura que se abre somente pelo lado de dentro. Bem colocado. Né? Não adianta... Forçar, né? Nós já fizemos N projetos. Não adianta nós querermos implementar conforto e harmonia para as famílias. Nós somos facilitadores para que eles consigam perseguir o conforto e harmonia. Dentro disso, nós costumamos tratar da governança em 4 pilares distintos. Aliás, o 4º pilar é a autoria desse moço que está me entrevistando aqui. Né? Que os pilares tradicionais, que não precisa se inventar a roda, né? São de titularidade do John Davis, que é uma das maiores autoridades mundiais em family business, né? É família, propriedade / sociedade e negócios. Tá? A governança 4.0, que é para nós nos adequarmos aos tempos atuais, também tem a questão, além do patrimônio e sociedade, a questão de investimentos. Falamos aqui hoje nisso. Falaram disso hoje. Sim. Ai, que maravilha. E você é a pessoa que está puxando esse 4º ponto, que é um ponto de atenção. Se o empresário quer perpetuar, é um ponto. Tanto na questão propriedade, que são os ativos. Que se gera renda, gera riqueza para a família, né? Transferência de riqueza. Exatamente. E como diz o Nelson Cury, né? Cada geração é uma geração fundadora. Então, isso, gente, são pontos de reflexão que nós podemos investir horas nisso. Verdade, já dá um outro capítulo aqui. Dá outra outro conversa. Capítulo. Então, essas 2 questões, Nelson, que estão permeando esse nosso ano de 2025, que você puxou essas questões, sabe? A questão dos investimentos, tá? E a questão de cada geração é uma geração fundadora, isso não nasce de graça. Isso nós temos que respeitar as características e o DNA de cada família. Verdade. Não sei se respondi. Sim, porque a gente vê muito que não existe esse copy-paste da governança de você montar um protocolo. Como eu falei, tem as boas práticas, mas nasce muito do desejo, dos valores, da tradição, do respeito à tradição, mas também de dar espaço, dar voz para as novas gerações entrarem com inovação, com a questão, como você mesmo citou, da diversificação, a importância da diversificação de investimentos, como não é só investimentos financeiros, mas montar novos negócios, porque a gente pode também falar aqui sobre a questão do ciclo de vida das organizações. Elas têm um ciclo de vida, né? Sim. Uma hora ela... Começo, meio e fim. Termina. E aí, como que você perpetua, como é que você mantém uma família empresária? Você tem que ir para o lado de investimento, tem que trazer essa nova geração com uma nova visão. Então, esse equilíbrio, né, da tradição e inovação é um desafio enorme. E já entrando nisso, eu acho que você podia aqui já nos dar exemplos. O que você acha que são os principais equívocos e erros? Vamos para o lado... O pessoal acha que é muito fácil. Vamos para o lado de... Onde estão os pitfalls, que a gente fala, as armadilhas nesse segmento de você tentar implementar. E por que tão difícil também? É muito curioso esse ponto que você está levantando. Todo mundo gosta de olhar a cor rosa. O lado bom. O lado rosa, o lado bom, o lado, vamos dizer, de sucesso. Né? Porém, as grandes armadilhas não são muitas não, Nelson. Não são muitas não. A primeira grande armadilha, tá? É justamente, se nós formos falar em gerações, é a geração do fundador não respeitar as escolhas dos seus herdeiros. Essa é uma armadilha muito presente. Por quê? Existe aqui no Brasil, né, vamos dizer, se o titio faz sucesso, se o vovô faz sucesso, se o papai faz sucesso, o herdeiro tem que fazer sucesso no mesmo negócio, e não é isso.
Seguir os mesmos passos. Né? Seguir os mesmos passos. Nessa linha, a gente vê cada situação que realmente nós, na área de governança, nós trabalhamos num plano, vamos dizer, não profundo, nós trabalhamos num plano real. E o que é muito comum, né, são questões mais de ordem psicológicas, até emocionais, né, onde essas escolhas não são respeitadas. Né, e qualquer coisa que você faça fora do core business, fora, vamos dizer, do padrão daquela família empresária, é mal visto. Então, essa é a primeira armadilha. Não, bem colocado de forma, não diria simples, mas é pontual. É sempre o que eu digo, sempre simples e não simplório. Né? Tanto eu, particularmente, o Nelson também, nós entendemos, acho que posso falar por você também, que o segredo está nas coisas simples. Não precisa complicar. Simplificar. Não precisa complicar. Um outro ponto muito curioso é o sucedido, sucedido fundador, ele imprimir a imagem dos conceitos deles, às vezes de 40, 50, 60 anos atrás, na cabeça de um jovem herdeiro. Quer dizer, eles são todos muito democratas, né? Quer dizer, você pode pintar a sala de qualquer cor desde que seja azul. E esse é o ritmo que a gente vê. Que a gente vê por aí. E então, essas são fórmulas que têm tudo para dar errado. Né? Esse seria um segundo. Chega a ter, eu já vi situações que a gente aqui conta o milagre e não conta o santo, não? Onde o sucedido ele tem inveja do sucessor. São situações... Parece que é irreal, mas existe. E não é em novela, é na vida real. Né? Então, e um terceiro ponto, para ilustrar, Nelson, é a questão que você trabalhar, que eu sempre digo, os processos, você tem que trabalhar quando existe harmonia na família. Enquanto tem harmonia, né? Trabalhar nesse período, nesse momento de que existe comunicação, respeito. Por amor ou pela dor. E nós somos muito demandados, sabe, quando a coisa vem pela dor. Às vezes é tarde já. Aí é tarde. Eu lembro de situações de receber empresários no meu escritório, onde eu cheguei e falei, escuta, você tem um bom advogado? Eu não tenho o que fazer para você. A tua demanda foi a tal ponto que a questão agora é jurídica. Não adianta mais você bilhetar o cliente, né? Como se diria, mas Sim. Já não tem. Você já sabe pelas suas. Quantos anos você está nesse segmento de governança? De governança, 22. Já adquiri maioridade, 22. Começou em 2003. Então você viu muita coisa por aí. Muita água rolou por aí. Muita água rolou. Então, existem situações, quer dizer, façam o que tiver que ser feito quando existe harmonia. Né? A gente resume quando existe o amor. Porque a hora que vier a dor, tem muito advogado que ganha dinheiro com isso. Lamentavelmente, infelizmente. Vamos trazer o outro lado da moeda. A gente falou, né, de boas práticas, falamos das armadilhas, mas você poderia citar o que é uma boa governança familiar? Eu gostaria também que você explicasse, porque há muita confusão, pelo que eu vejo, que as pessoas falam governança corporativa, governança familiar, e eu sei muito da sua metodologia, aprendi muito, fui um aprendiz que o início, né, da governança se inicia na família. Eu tenho até uma frase que eu falei que os problemas não começam nos negócios, mas sim no seio da família. Exatamente. Mas podia citar o que é uma boa governança familiar? Vamos lá. Separando os conceitos. Né?
90% das demandas que vêm no meu escritório, os empresários olham o lado corporativo. Está acostumado ali no dia a dia, né? A linguagem deles. Né? A linguagem deles e outra. Né? Como dizia o saudoso Delfim Neto, né? O órgão mais sensível do corpo do empresário é o bolso. Muito bom. Então, o que acontece? A governança corporativa, feita com políticas, normas, procedimentos, também os seus protocolos e tudo mais, ela garante, vamos dizer, a conformidade dos negócios sob o ponto de vista empresarial. Hoje é sabido que, vamos dizer, empresa com governança vale mais, empresa com governança consegue capital com taxas menores. Então, obviamente, o empresário ele vem por esse lado. Porém, e nós já fizemos isso em algumas situações, inclusive em conjunto, né? As questões precisam ser trabalhadas inicialmente dentro da família. Porque o que acontece? De que adianta você ter um negócio arrumadinho, super rentável em hora de uma família destroçada. E aí é muito comum, nas conversas que nós temos, e a sua família, como vai? Não, a família vai bem, obrigado. Interessante. É. E cada colega, nós temos diversos consultores na área, eu respeito a opinião de todos, porém, eu, em particular, eu só mexo na governança corporativa a partir de ter um bom entendimento na governança familiar. Não é necessário você montar um grande projeto, mas você ter uma noção de entendimento de como vai a família. Né? Então, o primeiro ponto são essas duas diferenças. Aí falamos, a corporativa visa os negócios, a familiar. Quando a gente fala em conforto e harmonia, é um negócio muito... conforto para um pode ser dinheiro no bolso. Verdade. Harmonia para o outro é ficar longe de todo mundo. Então, o que a gente olha em termos de família, tá? É justamente a união de todos em cima de um patrimônio. Questão familiar, propriamente. Questão de perenidade, questão de educar as próximas gerações. Né? Então, esse é o lado da família, questão de educação. Né? E o lado dos negócios é o business, é o cotidiano. Então, é uma diferença, eu poderia dizer para todos, ela é muito tênue a fronteira dessas duas governanças, mas facilmente identificável. Como ferramentas de governança familiar, você poderia citar uma que você acha que ela é muito eficaz, assim, e por onde geralmente você começa? Legal. Primeiro ponto, nós costumamos conversar com todos os envolvidos a partir de 15 anos para cima, para entender a família. Tá? Primeira grande ferramenta, chego para um fundador, irmão, o que você pensa da sua família para os próximos 10 anos, por exemplo? E começa-se a trabalhar na criação de um protocolo que hoje isso vem crescendo aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos nós temos as constituições familiares. Eles chamam de Constituição, Family Constitution, é verdade. Exatamente. Você, inclusive, nas suas idas nos fóruns no exterior, você já viu isso. Sim. Né? Então, essa Constituição ela é feita a diversas mãos. Né? Volta aqui no começo da nossa conversa, quando você me perguntar, Mil, cadê as ferramentas? Não, nós vamos construir. Então, o nosso trabalho dentro da família, Nelson, seria, vamos dizer, um construtor de soluções, onde pega-se a família de 15 anos para cima, procura-se fazer um entendimento, dentro desse entendimento desenha-se esse protocolo, barra Constituição, ou barra regras, o nome não interessa. Mas
é o guia do futuro. Então, se a gente conversa hoje em dia com jovens empresários, eu já ouvi frases do tipo: tudo é mais fácil quando a gente tem muito claro os valores da família. E esses valores estão na Constituição familiar. Então, esse é um primeiro Você volta para aquele manual, né? Olha, começaram a discutir, peraí, vamos ver o que a gente acordou aqui atrás. Lá atrás. Vamos rever os nossos valores, a nossa... Por que estamos juntos aqui? Exatamente. Um exemplo simples, eu tenho uma família cliente onde foi acordado nessa Constituição que o familiar que enveredar para o ramo político, ele não participa dos fóruns de discussão. É um bom exemplo. E ponto final. E detalhe, isso não foi feito de cima para baixo, colocado goela abaixo. Isso foi acordado dentro da família. Então, e cada uma tem as suas características. Né? Não existe, é como você disse em algum momento, a gente tem uma espinha dorsal, porém, a construção disso é um terno de alfaiate, digamos assim, é feito sob medida. Tailor-made. Tailor-made. Um outro instrumento interessantíssimo, Nelson, e público do Family Business Voice, é justamente a parte educacional da família. E esse é o futuro. É onde a gente mais fala e mais acredita, né? Existe capacitação. A capacitação. Por quê? Uma coisa é você ser herdeiro, outra coisa é você ser um sucessor. Ou se não for um sucessor, enorme aí que vá procurar ser feliz em outra carreira. Né? Ter essa abertura. Então, o processo educacional é outra forma de se estabelecer regras, de se estabelecer patrocínios, de se estabelecer exatamente o que a família vai proporcionar para as próximas gerações. Então, esse é um segundo instrumento. Fora a Constituição. Sim. Esse é específico na parte educacional. E o terceiro, que é a cereja do bolo, é aquela velha história que a gente vê nas empresas familiares, né, Nelson? Isso a gente vê só lá fora, não vê muito aqui no Brasil, né? Como a gente brinca. Né? Não é a seleção por competência, e sim por confiança ou por ter um sobrenome da família. Isso é um erro. Sabe? É um erro gritante. É você construir filtros de acesso, regras, para que um familiar concorra em iguais condições. Em iguais condições com outros executivos. Existem colegas nossos aí de consultoria que usam como pano de fundo, não, temos que profissionalizar, temos que trazer sangue novo. Não é o caso. Se você tem um familiar competente dentro da sua família, por que não? Se tem o DNA, melhor que seja dentro de casa. Né? Óbvio. Se tem a capacitação e o DNA da família. E o querer, né? Que é o que você sempre fala. Né? É o querer. Querer estar naquela posição, naquele papel. Porque o papel, e isso eu digo muito, e dizia inclusive a você, num passado recente, o herdeiro, por mais competente que seja, ele tem que provar essa competência 2 vezes. Uma por ter o sobrenome e outra por ter a competência. E, lamentavelmente, no nosso país, que ainda nós temos diferenças aí com as mulheres, infelizmente, a mulher tem que provar 3, 4, 5 vezes. Está mudando, né? Até porque hoje o número de mulheres à frente dos negócios familiares tem aumentado e até fizemos recente um fórum sobre liderança feminina e eu não sabia, mas fizemos uma pesquisa que até 2050, 70% da fortuna no mundo vai estar na mão das mulheres. Uou, 70%? 70%. Por quê? A gente tem a questão da longevidade da mulher, que é maior que a do homem, então elas estão herdando a forma de agir da mulher, que é muito melhor do que a nossa. E elas estão hoje subindo em questão de posição, em questões de igualdade, não tão ainda salarial, né? Mas como um passo de cada vez. Mas elas têm tido uma posição de cada vez mais
de liderança Maravilha. por trás das famílias empresárias. Isso é um fenômeno recente, que vai mudar, como você falou, toda a forma de lidar, impactar, investir, administrar. E o detalhe, esse é um caminho. O outro caminho, gente, é justamente aquele familiar que não quer seguir Essa era a minha carreira. Próxima pergunta. Como lidar com os herdeiros que não querem assumir o negócio, mas ainda precisam entender o seu papel? Perfeitamente. Porque eu acho que a gente vê muito, porque esse é um outro fenômeno que eu ia citar também aqui, que você deve estar vivenciando muito, que é o fato de, além da gente ter poucos herdeiros hoje na linha sucessória, os que estão ali não querem trabalhar para a empresa da família mais. Exatamente. Como que você tem lidado com esses conflitos? Primeiro, convencendo, isso que é o trabalho de construção, convencendo as gerações anteriores, os fundadores ou segunda geração. Eu tenho projetos aí que já estão na quarta para quinta geração, famílias muito longevas. Sempre a geração anterior, que eu costumo brincar que são os donos da caneta, né? De que a felicidade desse filho, desse sobrinho, desse neto, não está intimamente ligada ao core business dessa família empresária. Está ligada ao que ele... A vocação dele, né? A vocação, o que ele deseja. Então, é um outro instrumento da governança familiar, além das regras que falamos há pouco, para quem quer assumir, o apoio necessário para quem deseja seguir carreira. Isso está me fazendo lembrar um case muito interessante. Uma grande empresa, um grande grupo brasileiro. Dois filhos homens e uma mulher. Vamos por aí. Que exemplificar. Vamos sem deixar o santo, sem cuidar do santo. Os dois homens engajados no negócio desde cedo, dois engenheiros, maravilhoso, o papai com tremendo no orgulho, e a filha foi fazer odonto. Formou-se em odontologia. Aí chegou o papai, eu preciso de dinheiro para montar um consultório. O papai falou, perfeito, vamos fazer um business plan do seu novo negócio, e aí nós vamos ver o que vamos fazer. A menina, oi? Business plan, que é isso, papai? Não, nós temos. Aí a turma às vezes carinhosamente me chama de velhinho, né? Apesar de eu ser menino, não nasceu nem cabelo ainda. Nós temos aí o Mil que está cuidando da nossa governança. Converse com ele e depois a gente volta a conversar. E assim fizemos. Desenhamos um business plan para essa dentista, né? Voltamos ao papai, né? Foi feito o financiamento. Perfeito. Né? Ajuda de pai para filho, mas com juros. Interessante. Tem que pagar. Né? Pai para filho, 200 mesmo, tem que pagar. Né? E essa menina está feliz. Então, Nelson, o resumo, né, é o lance do fim do dia. Apoiar quem não quer seguir os caminhos. Apoiar, instrumentar, capacitar. É aquela velha analogia lá de trás, que hoje em dia não se usa muito, é o andar de bicicleta. Põe as rodinhas, que é o apoio, ensina, dá um empurrão. Tira uma rodinha depois. Tira a rodinha de vida que segue. Está todo mundo feliz. É o outro instrumento também de governança familiar. É muito interessante quando a gente vê que dar luz própria para os herdeiros acionistas, né, é a melhor forma. Muitas vezes você tem que não querer impor a sua vontade, né, respeitando a verdadeira vocação daquela pessoa. Mas eu tenho visto também muitas famílias que têm conseguido trazer, eu acho que esses jovens, dando espaço, por estarem trazendo de uma certa forma a inovação, né, como a gente falou, porque esses jovens hoje, com a tecnologia, eles vêm disruptando os negócios, criando novas oportunidades, novos negócios, braços né? A gente tem até o exemplo da capa da nossa revista, que foi isso, né?
que é a do Ovos Mantiqueira, que a Amanda trouxe uma tecnologia inovadora para a produção de ovos, e ela trouxe um ovo vegano à base de ervilha. Foi muito interessante esse case, até por isso nos trouxe muita curiosidade. Eu tenho uma família do agro. O agro tem sido precursor nesse sentido, porque as agritechs elas têm conseguido trazer essa geração para dentro dos negócios de novo. E no agro... Que era difícil trabalhar no agro. Uma família que você conhece bem. Eles montaram um hub de inovação e tecnologia. E isso foi sendo um guarda-chuva para o grupo todo, né? Para o grupo todo. Porque ali está fomentando... a geração futura. Eles já estão na 5ª geração. Essa família que você conhece bem. 5ª geração já tem gente com 22 anos. Então, esse hub de tecnologia voltado ao agro e não necessariamente ao agro. Porque dali o core é agro. Pode sair soluções para outros negócios. Exatamente. Né? Prestar consultoria, mesmo vender tecnologia ou nascer novos negócios ali dentro. É uma forma interessante de trazer as pessoas, como a gente diz, trazer, entre aspas, para o jogo. Né? Porque é muito comum famílias, vamos dizer, enormes, o pessoal vai embora. Hoje, a questão da capacitação que falávamos, muita gente vai para o exterior e não volta. Falei disso aqui, que hoje a maioria dos jovens, né, tem uma pesquisa que saiu, que a grande maioria quer fazer universidade fora. Mas a gente tem motivado eles voltarem, mas quando você está lá fora, as oportunidades surgem, é difícil às vezes. Meu filho mesmo está lá fora. O teu filho está lá fora. Mas outra, aí você tem situações onde, vamos dizer, o propósito dele lá fora acaba tendo um cordão, fio condutor, um cordão umbilical com o propósito da família aqui no Brasil. E, de repente, esse fio condutor é tecnologia. Por isso eu digo, cada caso é um caso. E tem que ser desenhado, vamos dizer, de uma forma onde eu posso até dizer nós, né, Nelson, você, no seu business, eu, no meu e nos business conjuntos nossos, nós trabalhamos em cima de um propósito muito interessante. Os protagonistas são os familiares. Nós trabalhamos nos bastidores. Os facilitadores. Construtores. Você acredita que a melhora, o desenvolvimento da governança é um momento de amadurecimento emocional dessa família? Total. E o insucesso passa por isso também. Sabe? O amadurecimento, ele vem, como falamos em algum momento, né? Falávamos de mulheres, falei, ganho menos, é um passo por vez. Sim. A parte do amadurecimento emocional também é um passo por vez. Né? Nós tivemos um assunto aí, um projeto aí de 10 anos atrás, né? De novo, um bordão santinho, aonde aquele projeto tinha tudo a questão do amadurecimento emocional. Mas aí, 10 anos depois... chegou lá, né? Eu falo que às vezes a gente não sabe o impacto que causa, né? Mas ali a gente abriu a caixa de Pandora, né? Sim, senhor. Fez-se um arcabouço onde pudesse ser discutida, que eram assuntos velados, né? Proibido. Por um momento, e se colocou na mesa, né? Então, acho que a ferramenta de dar voz à comunicação, dar espaço, os fóruns, né? Eu diria o conselho de família, onde a gente monta um espaço para que todos possam colocar de forma justa, igualitária, né? Sim. Os tratamentos. E veja que curioso, isso é um aprendizado importante para a comunidade de empresas familiares. O empresário brasileiro, lamentavelmente, é muito imediatista.
Essa situação que nós estamos discutindo, pena que não podemos divulgar, mas é gente muito conhecida, levou 10 anos para amadurecimento. Nós fizemos, né, como a gente sempre comenta, faz o projeto, faz o delivery, né, implanta o instrumental, até logo, mesmo porque nós somos consultoria boutique, são poucos projetos por ano. Poucos projetos onde nós literalmente arregaçamos as mangas e fazemos acontecer, né? E 10 anos depois tem a notícia de que aquela sementinha que nós jogamos lá atrás começou a florescer. Eu tenho projetos de governança onde eu estou trabalhando e depois fui para o conselho há mais de 10 anos, ininterruptos. Isso é mosca branca, tá? É empresário com visão de futuro diferente. É exceção, lamentavelmente. Eu ia chegar nesse ponto porque a gente vê muitas vezes que o consultor, o projeto de governança, é o bode na sala. E depois que você faz o diagnóstico, você, depois de entregar a proposta, você vê que, na verdade, você foi contratado para ser um bode na sala mesmo. Que não havia a verdadeira intenção de resolver. E isso eu acho que é onde as maiores causas de fracasso da governança é quando a gente vê que o fundador não tem, na verdade, a intenção de, né? Ele está querendo talvez protelar ou falar que está resolvendo. O que você diria? Você afirmaria que a maioria é realmente, quando há o desejo do fundador, há o sucesso da implementação? Se for genuíno. Na sua grande maioria. O desejo genuíno é maravilhoso. Porém, às vezes nós temos, vamos usar o termo atores, temos atores nos projetos onde, quando a gente acaba percebendo que a gente se torna um bode na sala, às vezes já andou muito. Por quê? Uma coisa que a gente tem muito claro, eu tenho claro, o Nelson tem claro, deliberadamente não participamos para ser bode de sala, não. Não dá para saber no D0, né? Só que os atores, às vezes, são muito bons, né? E nós já vivenciamos coisas do tipo. Na sua grande maioria, os projetos, eles... pela sua experiência, ele vem mais a pedido do fundador ou da segunda ou terceira geração? Você podia falar um pouquinho de quem geralmente lidera, né, o head desses projetos? Sempre tem um que puxa ali, né? Bela colocação, Nelson. Bela colocação. Objetivamente falando, normalmente nós somos demandados por membros de segunda, terceira, quarta geração. Interessante. Por um motivo muito simples. É o pessoal mais conectado, é o pessoal que convive com outros herdeiros / sucessores, é o pessoal que normalmente a família os capacita no exterior, onde o assunto governança uma outra visão, né? É uma outra visão, está muito mais evoluído do que nós aqui no Brasil. Então, esses são os demandantes. Porém, sempre tem um porém. Né? Fator-chave de sucesso é o sponsor da geração anterior bater o carimbo. Chancelar, avalizar, apoiar. Porque o que acontece? Isso é um aprendizado que eu tive. O projeto de baixo para cima tem horas que incomoda. Sabe? Difícil. É difícil a assimilação. Até por questões de valores, questões de tradições familiares. São projetos onde chega em um determinado ponto e ele acaba enroscando. Então, a grande saída e o que a gente tem feito muito com os jovens é justamente, ok, bacana, eu preciso de 1 hora
com o seu pai, ou com o seu tio, ou com o seu avô. E é onde a gente procura iniciar um processo de construção. E o detalhe, não deu química. É igual médico, né? É igual Você médico. tem que ter a empatia, ou o olho no olho. É difícil porque você vai trabalhar com assuntos muito nevrálgicos, sensíveis, de abrir informações confidenciais. Entrar na intimidade da família. Vai conviver ali no íntimo das questões mais conflituosas, né? Eu, recentemente, uma curiosidade, uma empresa aqui no estado de São Paulo, chamou, conversamos. Né? Aí eu falei, eu preciso de algumas informações preliminares para que eu possa construir um documento técnico para começarmos a conversar. Né? E listei alguns pontos de resultado, um pouco de história, de dados históricos, uma série de informações. Chegou a parte de... A gente ri, porque realmente é tragicômico, tá? Não é cômico, é tragicômico, né? A parte de números só podemos divulgar depois de fechado o contrato. Oi? Como é que eu vou construir proposta? Sem saber onde eu estou pisando. Percebe? Então, isso tudo, né, são aquelas questões que eu sempre digo, confiança. Tanto que eu sei que é no seu caso, no meu caso e de alguns outros colegas, nós só trabalhamos sob indicação. É curioso isso. Somos muito consultados, mas os projetos eles se encaminham por indicação. Por causa de tudo isso, é questão de confiança, é questão de você entrar na intimidade, é uma série de questões nevrálgicas, né? Onde a solução, normalmente, ela está muito próxima. Só que, quando as coisas estão muito próximas, a gente, às vezes, não as enxerga. Não, é muito interessante que agora, com muita experiência, dependendo da pergunta, da entrevista ali, na primeira conversa, né? A gente já sabe que não vai dar certo o projeto. É difícil você falar para a pessoa que não adianta a gente tentar ajudar. Quer dizer, claro, você pode endereçar, muitas vezes a grande maioria, eu endereço. Muitos interessados. Até temos aí vários profissionais habilitados, aí desde coach de herdeiros, psicólogos, a gente tem terapeutas, mentores, consultores também, que possam ajudar naquela determinada fase, né? Exatamente. E a sabedoria, acho que nossa, ela está em justamente ou construir e solucionar ou ter a sabedoria de endereçar para pessoas que possam ajudar. Por isso, né, que são questões do tipo, o advogado ele tem o seu momento, o consultor tem o seu momento, um outro mentor tem o seu momento. Né? Então, cada um tem o seu momento dentro da família. E não existe, né, esse rol de especialidade em todos os colegas nossos. Acho que a grande sabedoria está em buscar ajuda, saber quem buscar naquele momento. Né? E isso também é muito difícil quando tem os fundadores que não dão o braço a torcer, que sabem tudo e não querem mostrar vulnerabilidade eu preciso de ajuda, mas quando a gente vê que vem, muitas vezes, como você falou, top-down, né, que a gente fala de cima, a vontade genuína, a gente vê que tem muito resultado. Né? E o detalhe maior, né, como são ciclos que se iniciam e se encerram. Se a gente para pensar, esse fundador, com esse perfil que você acabou de falar, enquanto ele mantém o domínio, né, da família, digamos aqui, Baixo, tudo bem. Só que daqui, de uma harmonia aparente, que eu costumo dizer, parte para o problema da dor. Aí, às vezes, quando ele quer fazer, é tarde demais. Não dá mais tempo.
Eu vivenciei uma situação... Oprimiu demais. Né? Eu vivenciei uma situação onde um herdeiro com mais de 50 anos de idade, do setor financeiro, a hora que ele decidiu sair, aí o papai quis fazer projeto de governança. Aí não dava mais. Ele abriu uma asset para ele, vai bem, obrigado, deu tchau para a família e acabou. Então, são situações, tudo tem o seu tempo. É a fuga de talentos que a gente vê, né? A perda desse talento que é difícil você encontrar. E aí, quando você não favorece o ambiente... Exatamente. Fala um pouco do papel da governança na longevidade dos negócios familiares. Quão relevante é esse trabalho? Essa é a pergunta do milhão. E uma pergunta, de um lado, complexa, de outro lado, muito simples. Né? Primeiro, tem que ter o querer. Eu já participei de projetos onde o real motivo, né, era justamente monetizar o negócio. E vida que segue. Porém, quando existe a intenção genuína, né, de longevidade, pega, por exemplo, empresas, a gente vê muito isso no Japão, nós temos muitas situações, nos Estados Unidos, Alemanha, sim, muitas situações de longevidade. Verdade. Elas nascem de um desejo genuíno de que a perenidade da família / negócios é um valor da família, construído de forma genuína. Outra mão de direção, eu já vi situações do tipo, tá, e o que você deseja para os seus herdeiros? Eu não desejo nada, o meu desejo é dinheiro no bolso. Mano. Ok. Cada um tem seus caminhos e escolhas, como dizia o saudoso Abílio Diniz, né? Cada um caminha do seu lado. Porém, vamos dizer, o papel da governança na longevidade, ele é muito simples. Respeitar as gerações, procurar inovações, porque, gente... Para manter o ciclo, né? O que era válido quando eu comecei a trabalhar em governança, hoje não é muito válido, não. Tirando coisas mais palpáveis, coisas fixas, né, que são valores, a missão da família, essas questões da constituição familiar são sólidas. Porém, as formas pelas quais você vai protagonizando essa família, elas vão mudando. Gente... Conversávamos ali fora, um pouquinho antes dessa entrevista, o impacto da inteligência artificial no nosso dia a dia. É absurdo, e cada vez mais, né? Sabe? E são situações que têm tudo para nos ajudar. Então, vamos dizer, eu sempre digo que o papel da governança nessa longevidade, ele tem muito a ver com o tamanho da cabeça do empresário. Ele estar aberto, ele ser receptivo às coisas novas. Eu sempre fiz desse jeito, mas peraí, vamos experimentar desse jeitinho, quem sabe? Então, e é aí que mora o desafio. Por isso que eu digo, é um paradoxo. Né? É um paradoxo. É paradoxal, como diz o mestre John Ward, né? Um outro mestre em governança. Em governança, né? Problemas você resolve, paradoxos você administra. Então, são coisas paradoxais que cabe a nós, construtores de legado, facilitadores, conseguirmos sensibilizar a mudança como algo rotineiro na vida, e cada vez mais. Né? Então, a governança passa por esses estágios, e dependendo da cabeça, só que tem coisa, de novo, coisas boas e coisas não tão boas. Né? Aqui no Brasil, o assunto governança, nos idos de 2000, ele começou
É um assunto novo, é recente ainda. Recente, por quê? Os fundadores ficando velhos, alguns adoecendo, outros falecendo, e agora, 20 e poucos anos depois, nós estamos tendo mudanças de geração nas empresas. Tem muito fundador que foi para o andar de cima. Então, esse processo, ele é um processo que eu diria que mais uma, 2 gerações nós vamos ver as coisas bem diferentes. Esse processo evolutivo eu vejo com bons olhos, até porque essa geração que está vindo, ela tem muita consciência. E ela é mais colaborativa, ela coopera. Perfeitamente. Não é tão aquele... É meu, né? É meu, eu mesmo... A cultura do... Né, eu preciso ganhar, mas eu preciso que você morra. Exatamente. Para eu ganhar, você não precisa perder. Eu ganha, perde. Hoje é o ganha-ganha. Hoje é o ganha-ganha. E a gente vê muito quando vem da segunda e da terceira, como você colocou, índices de maior sucesso na governança. Exatamente. E o detalhe, né? Sempre quando trabalhamos num projeto desse tipo, a gente procura olhar a família uma geração à frente, né? E, tecnicamente, nós estamos falando algo em torno de 20 anos, 20 e poucos anos. Você sabe que a média de um líder na empresa familiar é média 24 anos. 24 anos. Então. Os ciclos são geralmente de 30, que é o que você está falando, mas a média é 24, né? Que ele fica no poder. Isso. Então, quando a gente olha com essas métricas, e a chegada dessas gerações mais colaborativas, mais ganha-ganha, tá? É como me disse um empresário, esse termo não tem no dicionário não, mas eu guardei, bons exemplos a gente deve guardar. É só não ser abestalhado que as coisas dão certo. Bom senso. Não preciso dizer que esse empresário é lá de cima, né? Não pode ter abestalhamento. Que se traduz bom senso, responsabilidade, né? Mas é aquela coisa, quer dizer, vem as novas gerações, não sejam abestalhadas, que dá tudo certo. A gente está num enorme desafio agora, que é a questão da longevidade dos fundadores e o anseio das novas gerações que não tem mais, por exemplo, a minha geração X. A gente tinha muito aquela mentalidade de seguir carreira, de lá pelos 45, 50, aí assumia. Hoje em dia você vê CEOs, às vezes com menos de 30 anos, né? Você tem até a Forbes Under 30, as pessoas aí fazendo fortunas, então ele não quer esse esperar, né? Então o desafio de você abrir mão de uma geração nova e ao mesmo tempo o fundador que está ali, achar um novo papel para ele, é muito difícil, porque ele só faz aquilo, como é que ele consegue criar uma nova função, né? Mas ter um novo propósito. E o detalhe disso, um fenômeno muito você está tocando num ponto curiosíssimo. Curiosíssimo. Se faz tudo para seguir, né? E o cara que construiu tudo isso aí? Qual vai ser a ponte de ouro que vai se construir para um empresário desse? Você tem que olhar para isso aí também. Tem que olhar com muito carinho. Não adianta você tirar, que daqui a pouco... Vai pendurar, vai botar pijama. Não tem pijama. A longevidade hoje é um fato. A gente pega situações onde fundadores, conhecemos aos montes, 70, 80, 90 super anos. Ativos, né? Muito ativos. Muito ativos. Eu conheço um, tá com 95. Uau! E dá umas raquetadas ainda, joga tênis. 9,5. O que fazer com um cara desse? Então, tem que se construir uma ponte de ouro para passar essa passagem para o futuro. E não se esquecer. Ele bate bola e gosta de dançar. Tem que valorizar essas pessoas que têm muito conhecimento, né? São os grandes mentores que às vezes são deixados de lado. Eu tenho um projeto, está em andamento, aonde se decidiu a mudança
processo de mudança, mas uma mudança gradual, pé no chão, sem aquela ansiedade comum do empresário brasileiro, onde o papel desse membro da família, desse host, é mentorar as novas gerações. Isso é muito bacana. Tá feliz pra caramba. Tá feliz da vida. Bonito o projeto. Sabe? Se sente útil. Foi o que eu falei no comecinho da entrevista, né? O que a gente puder ser útil. Ninguém gosta de se sentir inútil. Exatamente. Acho que você pegou um ponto. Eu acho que a gente tem aqui uma conversa com uma prosa inteira, aqui um capítulo inteiro só sobre isso. Mas o tempo aqui nós estamos já há uma hora conversando. Uou! E a prosa foi muito boa, mas... 1 hora? E vamos fazendo um encerramento aqui. Eu queria te pedir, com toda a sua experiência e humildade, né, que conselho você daria, para a gente ir fechando aqui, que conselho você daria para uma família que ainda não iniciou esse processo? Chave de ouro. Chave de ouro. O meu conselho é o seguinte, muito simples. Empresário, tenha consciência do ciclo. Se você nos assistiu durante, agora que eu estou vendo 1 hora, são ciclos. A pandemia nos ajudou muito, se é que houve um ganho da pandemia, é que até antes da pandemia, os empresários comentavam comigo se eu morrer. Guarde bem isso. Depois da pandemia, nós trabalhamos muito na pandemia. E quando eu morrer? Aliás, no meio da pandemia, nós fomos resolver um conflito juntos, lembra? Shield, máscara, entramos no avião, nós dois, tal. Verdade. Lembra disso? Então, tenham consciência de começo, meio e fim. Respeitem os seus descendentes. Muito bom. Respeitam. Só respeitar. Capacitem as pessoas. Por quê? Ninguém nasce sabendo, porém, a gente consegue capacitar as pessoas. Né? E procurem, por fim, agir quando existe o amor e não quando existe a dor. É isso. Simples assim de falar, depende muito disso aqui de assumir. Então é isso, Nelson. Um privilégio ter você aqui, um grande mentor para mim, né? Pessoa que me motivou, me ajudou, acolheu quando eu resolvi me transformar, ir para esse mundo acadêmico, consultivo, de conselheiro, né? Me formar, me capacitar. No Brasil e no exterior. Foi uma jornada longa, né, de estar aqui, um processo que começou lá em 2005. Sim. 20 anos depois, a gente está aqui sentado. 20 anos você me entrevistando. 20 anos depois. Que alegria. Então, muito feliz. Uma honra. Espero que a gente tenha ajudado, contribuído para as famílias empresárias. Toda minha. E esse podcast vai ficar para a eternidade. Vai, olha, uma alegria muito grande estar com você, em ser eu sempre costumo dizer que eu gosto de ficar na arquibancada acompanhando meus pupilos, de ver o seu sucesso. Obrigado. Nesses 20 anos, você construir o Fórum Brasileiro da Família Empresária, você está construindo um Family Business Voice, dando voz às pessoas, você promovendo, vamos dizer, a comunidade nossa empresarial brasileira, com jeito brasileiro e com formas de agir brasileira. Acabou a era dos enlatados. Nós temos muita coisa boa aqui no Brasil e o Nelson Cury é um desses elementos. E do meu lado, você que está nos assistindo, imagina a honra, né? Ter um pupilo depois de 20 anos me entrevistando aqui.
A honra é minha. Muito obrigado. Obrigado, Nil. Fantástico. Beijo grande. Um beijo muito a obrigado. todos. E sejam felizes. Um abraço a todos e até o nosso próximo episódio do Family Business Voice. Milzia Tsei, especialista aqui em governança familiar. Até a próxima. Abraço. Muito obrigado.